Vamos abrir a palavra em Mateus 25, no Evangelho de Mateus 25, a partir do versículo 14. Amém? É a parábola dos talentos. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daquele servo e fez contas com eles. Então aproximou o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, e sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o senhor: Bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajunta onde não espalhastes. E atemorizado escondi na terra o que o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai o que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Senhor Deus e Pai, nós queremos nessa noite que o Senhor fale conosco, Deus, pela Tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai querido, a compreender a Sua boa e perfeita vontade para nós, os Teus planos e propósitos, ó Deus, para que possamos segui-los e obedecê-los, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a conhecer, a reconhecer quem é o Senhor, quem é o nosso Deus. Aprender a conhecer-te mais, Pai. No nome de Jesus, fala conosco, Pai, nesta noite. Em nome de Jesus, amém. A igreja pode sentar. Nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos a história na verdade, desses 3 homens que receberam do Senhor talentos em quantidades diferentes. A condição de diferença, aqui na questão da quantidade dos talentos a ser recebido, era a capacidade de cada um. Porque implica dizer que quem recebeu mais foi julgado com maior capacidade. E também multiplicar muito mais os talentos, assim como a palavra disse aqui. Mas isso não quer dizer que os que recebeu menos foram menosprezados, não é isso que a palavra está dizendo. Porque a quantidade aqui, ela não coloca desigualdade, mas a palavra, Jesus fala aqui na palavra dele que cada um recebeu conforme a sua capacidade. E todos nós somos capazes, Todos nós fomos chamados, no reino de Deus. O Senhor nos deu capacidade, só que são capacidades diferentes. Então, aqui,
Esse que recebeu menos não significa ser, né, um rejeitado ou um discriminado. Pelo contrário, o tempo e a oportunidade foi igual para todos. Então, o tempo e as oportunidades da nossa vida é igual. Todos nós temos tempos e oportunidades iguais. Eu quero ler com vocês também, lá no livro de Eclesiastes 9, para a gente começar a entender melhor, capítulo 9, versículo 11, que fala assim, ó: voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorre a todos. Então, aqui também no livro de Eclesiastes fala a mesma coisa lá do Evangelho. O tempo e a oportunidade é dado a todos. Embora esse tempo e oportunidade ocorra para todos, cada pessoa tem uma capacidade diferente. E graças a Deus por isso, porque senão todo mundo faria a mesma coisa, né? Seria uma mesmice. Mas como nós temos capacidades diferentes na vida, então temos carreiras diferentes na vida secular, né? Tem os profissionais, né? É médico, é engenheiro, é advogado, é faxineiro, é dona de casa. Coisas diferentes. E na nossa vida cristã não é diferente também, nessa questão. Porque nós somos chamados, cada um de nós fomos chamados, fomos escolhidos para um propósito. Deus não chamou ninguém aleatório, não chamei, você senta aí no banco, fica aí, não. Deus chamou cada um de nós para um propósito. Porque Deus ele tem um plano para cada vida em especial. Cada um de nós, o Senhor tem um plano especial para a nossa vida, individual. Por isso que ele fala aqui sobre esses talentos. E Deus conhece a capacidade e a fé de cada um. E de forma justa, ele distribui os dons e os talentos. E cabe a cada um de nós exercer com precisão, né? E responsabilidade o talento que ele nos dá. Receber um talento é fazer um bom uso dele. Pode até significar multiplicar ele. Porque, na verdade, aquele que recebeu um, ele podia ter transformado em 10, ao invés do que recebeu 5. Mas ele não se mexeu. E o que recebeu 5, ele transformou em 10, ele multiplicou. Porque, na verdade, aqui o objetivo dessa parábola aqui não é uma competição. O objetivo dessa palavra aqui é falar do trabalho. O trabalho na casa do Senhor, que é para todos. Todos nós temos a oportunidade de trabalhar na casa do Senhor. Na casa do Senhor tem um lugar para cada um de nós usar os dons e os talentos que Deus nos deu. Então, eu não preciso sentar na cadeira da minha irmã. Eu tenho que sentar na minha. Porque é a cadeira que Deus separou para mim, fazer a obra dele. Aqui a gente estava até falando, né, nos avisos sobre a Casa Verde. A Casa Verde é um excelente lugar para as mulheres aqui da Igreja Portas Abertas exercer seu talento. Porque lá na segunda-feira, por exemplo, à tarde não tem nenhuma aluna cristã. Nenhuma. Nem a professora é cristã. A não ser a coordenadora da casa, que é a Cida. Ali ninguém conhece a palavra de Deus. Sempre que eu posso, eu passo ali. Converso com elas. Sempre que eu posso, a Cida também está sempre ali falando alguma coisa. Mas são mulheres que precisam ouvir a palavra. Mulheres que têm depressão, os médicos mandam para lá. Sabe? Os médicos, vai lá fazer alguma coisa, aprende um curso, faz alguma coisa. Aí elas procurou a casa.
Outro dia, um senhor que mora ali na frente passou e me perguntou: o que significa essa casa verde? Eu falei: essa casa aqui é da Igreja Portas Abertas, é um lugar onde as mulheres vêm para bordar, para aprender, fazer receitinhas e para conversar também. Aí ele falou assim: olha, eu vou mandar umas pessoas para cá, sabe por quê? Eu conheço muita gente que está em casa, triste, fechada, pensando só em morrer. Então, olha para vocês verem a oportunidade de exercermos o nosso talento. Ajudando, arrecadando coisas para aquela casa, levando pessoas para aquela casa, falando daquela casa para outros. Porque ali é uma casa onde a gente quer trazer a salvação, libertação, cura para as pessoas. Ali não é um bazar, o bazar ali é só num motivo. Mas ali é um lugar onde vai estar acontecendo curas e libertação. No nome de Jesus. Então, é uma oportunidade. Você que tem a sua tarde livre, é uma oportunidade que você tem de exercer o talento que Deus te deu. Não deixe ele guardado, não. Vai lá multiplicar. Então, o objetivo aqui, então, na verdade, não é uma competição, né, gente? Como eu falei. Aqui, na verdade, é o que Jesus está falando aqui sobre as oportunidades. E, às vezes, a gente precisa também ser grato e reconhecer aquilo que Deus tem nos dado. É como um lençol branquinho. Se tiver uma pintinha, a gente vai enxergar só a pintinha preta. Aqui a palavra está falando, nós também precisamos ser gratos ao Senhor. Por quê? Porque Deus, Ele nos dá muitas coisas e a gente, às vezes, não compartilha. A gente recebe e segura só para a gente. Aí nós temos a oportunidade de compartilhar com nossos vizinhos, com nossos amigos, no nosso trabalho. Nós precisamos exercer os nossos talentos. Porque senão a gente vai ficar igual aquele lá que enterrou ele. E naquele grande dia ele vai entregar um só. E vocês sabem para que lado que ele vai ter que passar. Então, a parábola ela transmite também claramente que os dons, eles pertencem a quem? Ao Senhor dos servos. Então, os nossos dons pertencem a Deus. Então, o homem que multiplicou o talento, ele demonstra conhecer o seu Senhor. Quando ele multiplicou, ele conhecia quem é Deus. Quando eu multiplico os talentos que Deus me dá, eu estou demonstrando que eu conheço quem é Deus. Quem é Deus na minha vida? Quem é Deus nessa terra? Nós precisamos conhecer este Deus que distribui talentos. Nós precisamos multiplicar justamente por isso, por conhecer Deus. E conhecer Deus é através da leitura da palavra, através do jejum, através da oração. Aí a gente começa a conhecer Deus. Porque você já percebeu, quando você começa a conviver muito com uma pessoa, você não conhece ela? Você já não sabe assim, como que ela gosta, do que ela gosta? E assim a nossa intimidade com Deus ela é necessária. Esse final de semana, as mulheres que vieram aqui na nossa conferência aprenderam isso. Aprenderam intimidade com Deus, aprenderam sobre oração. E foi uma bênção. E aí, o que recebeu 5, ele entendeu que ele precisava o quê? Multiplicar. Por quê? Porque ele entendeu a mensagem da cruz. Ele entendeu que reconhecer o valor do talento, e ele reconheceu que Deus é o Senhor, e ele também entendeu que falou assim, olha, quando o meu Senhor voltar, eu tenho que entregar a Ele multiplicado. Ele pensou naquele grande dia. Porque quando chegar aquele nosso dia de partir, ou então quando o Senhor voltar, Ele vai perguntar para nós, o que a gente fez com o talento que Ele nos deu? O que eu e você temos recebido do Senhor para exercer, para fazer?
Eu tenho certeza que todos nós recebemos. 1, 2, 5, recebeu. E quem recebeu 1 não é diferente do que recebeu 5, porque a palavra fala que Jesus distribuiu conforme a capacidade. Mas se Deus me dá 1 talento, se Ele achar que eu sou capaz de multiplicar 1, mas Ele me abençoa a mim e a você, e a gente pode surpreender muito mais, porque a gente vai ser capaz de fazer muito mais além daquilo que a gente acha que é capaz. Eu tenho 15 anos que eu exerço uma função numa empresa, 15 anos. Então, quando eu quis essa oportunidade de exercer essa profissão, a minha gerente, ela não acreditou em mim, ela achou que eu não era capaz. Aí ela não queria me dar a oportunidade. Aí eu orei, jejuei e falei, Senhor, eu quero. Ela acha que eu não sou capaz, mas eu creio que eu sou capaz. Então, meus irmãos, nesses 15 anos que eu tenho de empresa, a única que está da época que eu entrei sou eu. A única que permanece sou eu. E hoje eu treino outras. Por quê? Porque eu acreditei na capacidade que Deus me deu de exercer aquela profissão. Eu não sirvo para ser professora de criança, que eu não sei. Uma única vez na vida que eu dei aula, na escolinha infantil, eles chegaram lá, as crianças estavam tudo dormindo. Aí a professora, o pastor perguntou, o que você fez? Eu falei assim, eu não sei, eu estava contando uma história, eles dormiu. Então, quer dizer, não, sabe, todo mundo ficou surpreso, porque as crianças pintavam mesmo. E lá, eu comecei a contar a historinha para eles dormiram. Primeiro, ele se perguntou para mim assim, olha, o que tem? Me mostra aí quem está atrás aí. Olha para vocês, eu contando a história, mostrando as figuras. Quer dizer, então, gente, cada um tem um talento. Aí já tem a pastora Jaqueline, já tem a Tassiane, já tem a Thelma, já tem o pastor... Entende? O pastor Fábio, que dão aula. Trabalham. Então, você está vendo? São talentos. Eles são capazes, eu não. Essa não é a minha capacidade. Esses dias eu até falei com o Dado, não, Deus, acho que eu não sou capaz de trabalhar com mulheres mais não, que eu não estou acertando a mão com essas mulheres da igreja. Porque essa liderança aqui do ministério. Mas, sabe, Deus capacita a gente, né? E glória a Deus, Deus tem nos restaurado. Então, por isso tem várias profissões. Várias profissões diferentes. E na igreja também é assim. Tem o professor de escola bíblica, tem aquele motorista que leva e traz as pessoas, tem as pessoas da cantina, sabe? Aquelas irmãs da cozinha. Quando eu ajudo lá, é só para conversar e fazer as irmãs rir. Não dou certo muito também, não. E tem também, sabe? Quer ver mais? Tem o pessoal do som, tem aqui do que toca instrumento. Eu só sei cantar em grupo. Se eu for cantar sozinha, não vai dar certo. Vocês estão entendendo como é que é na casa do Senhor? O lugar é para cada um. E Deus dá conforme a capacidade de cada um de nós. Então, ninguém pode ficar no banco triste achando assim, eu não sei fazer nada. Sabe sim. Deus te capacitou para algo na casa dele. Deus te chamou para você fazer parte na casa, é para você fazer alguma coisa. Mas não é para você ficar só no banco olhando e assistindo as pessoas. Deus quer que você se envolva na obra dele. Mas aí o que acontece com um desses aqui? O que ele fez? Ele enterrou o talento dele. Percebe-se que esse homem, ao enterrar o talento dele, ele não está reconhecendo que é a capacidade que ele tem. Né?
E, na verdade, o que ele fala? Ele culpou quem? O Senhor dele. Ele falou assim, Senhor, eu conhecendo o Senhor, eu preferi enterrar. Ele não conhecia. Porque se ele realmente conhecesse o Senhor dele, ele teria multiplicado aquele 1. E se eu e você realmente conhecermos o nosso Deus, nós não vamos ficar parados sem fazer nada. Nós vamos fazer alguma coisa na casa dele. Nós vamos ser voluntários em alguma área na casa do Senhor. Porque se nós realmente conhecemos o Senhor, porque quando Jesus voltar, ele vai nos perguntar. E nós vamos ter que prestar contas dos nossos atos. E aí, que esse que enterrou o talento? É mais ou menos tipo o Adão. O Adão, o que ele fez? Ele culpou a Eva. Mas ele também errou. E com certeza a Eva não abriu a boca dele assim e jogou lá, de jeito nenhum. Né? Quem sabe entender é um pingueleta. Né? Quer dizer, então os dois errou. Mas só que ele achou mais fácil, falou assim, foi a mulher que o Senhor me deu. Ela que está me fazendo errar aqui, Senhor. Essa mulher aí. Então, procurar o culpado, né? Não é a atitude de uma pessoa que quer vencer. Quando a gente fica querendo culpar alguém dos nossos problemas. Culpar alguém das nossas dificuldades. Então, a gente que tem que ter uma vida transparente. Nós precisamos ter transparência diante do espelho da nossa vida. Nós precisamos ter. Começar a olhar para nós. Sabe? E se oferecer ao Senhor e falar, Senhor, eis-me aqui. Eu não tenho capacidade, mas o Senhor é que me capacita. Porque assim a palavra está dizendo. Que quem nos capacita é o Senhor. Então, este homem da parábola, ele não enterrou apenas o talento dele. Ele não enterrou, não foi só aquele talento que ele recebeu. Mas ele enterrou o quê? A ele próprio. Sem fazer o uso de tudo que Deus concedeu para ele. Tudo que Jesus conquistou na cruz. Se eu não exercer aquilo que Deus tem me dado enquanto eu estou viva, eu estou enterrando tudo. Tudo. Esse homem, ele tinha conquistado tudo, só que ele enterrou ele mesmo. Então, ele tinha algo de muito valor. Nós temos algo de muito valor, que é a nossa salvação. E a salvação, nós precisamos usar os nossos talentos para quê? Para ela permanecer. Mas ao invés de desfrutar, disso, de escolher, o que ele fez? Ele ignorou. Ele ignorou o que Deus fez por ele. Então, quantas pessoas que a gente às vezes ouve falar, né? Está com fracasso, está fracassado, está decepcionado, parou, está fechado em casa. É porque essa pessoa não conhece Deus como deveria conhecer. Quando nós paramos, a gente tem que pensar bem. Se perguntar, eu realmente conheço esse Deus que agora eu estou parando de servir? Porque a oportunidade de conhecer Ele é através da palavra. Só que às vezes as pessoas, às vezes nós, né? A gente cria na nossa mente uma ideia totalmente errada de quem é Deus. E aí a gente, às vezes, além de não nos aproximarmos de Deus, a gente impede outros de se aproximar de Deus, com a nossa atitude desvirtuada de quem é Deus. Deus, ele distribuiu os dons para todos de forma justa.
Quem tinha capacidade para receber 1, recebeu. Para receber 2, recebeu. Para receber 5, recebeu. Mas, se nós formos ver, né, alguém, às vezes a gente olha assim, uma pessoa, às vezes eu observo, uma pessoa chega na igreja, às vezes com 1 mês, 2, às vezes 3 meses, quando você vê aquela pessoa envolvida, fazendo a obra, compartilhando, aí eu fico feliz, eu falo assim, nossa, glória a Deus. Porque, meus irmãos, nós somos chamados para fazer discípulos. Sabe, nós somos chamados para fazer discípulos. Nós somos chamados para discipular outros. Para que outros falem com outros e que outros vão discipulando outros. A gente não pode ficar parado. A gente tem que perguntar, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça na sua casa? Se você estiver aí parado, se você não estiver envolvido em nenhum ministério, seja homem ou seja mulher, sabe? Na sexta-feira aqui a pastora Carolina chamou algumas mulheres aqui, líderes de ministério, para que as mulheres que estavam aqui, olha aí, ó, em qual que você se identifica, mas se envolva, porque a gente, quando você se envolve, você é curado. Quando a gente se envolve, a gente é curado. Por quê? Porque a gente consegue esquecer os nossos problemas para ajudar os outros. E então tem um louvor que fala, né? Então, quando a gente está cuidando das coisas do Senhor, o Senhor está cuidando das coisas que nos faz chorar. É assim que é. E a gente precisa fazer discípulos nessa terra. Porque um dia a gente vai partir. E aí quem vai ficar fazendo o que eu faço, o que você faz? Ou o que você nem chegou a fazer? Se a pessoa frutifica, a gente tem que ficar muito feliz. Porque isso está no coração de Deus. Ver as pessoas envolvidas na obra dele, a mudança na pessoa, sabe? É a mudança, não é a mudança exterior, porque a princípio Deus quer uma mudança interior, porque a nossa mudança ela começa de dentro para fora. Porque a gente às vezes vem para a igreja com muitos preconceitos bobos, sabe, que a gente precisa tirar. Porque todos nós somos iguais perante Deus. E através de nosso Senhor Jesus. Recebemos também os talentos para quê? Para exercer ministério. Não recebemos mais ou menos, nós recebemos aquilo que nós somos capazes. Mas só que Deus, Ele quer que a gente faça além. Deus me chamou, há 25 anos atrás, 27 já anos atrás, eu congrego aqui na Portas Abertas. Então, quando eu comecei aqui, eu trabalhei aqui na igreja durante um tempo, trabalhei aqui na limpeza da igreja, e era uma bênção, porque, assim, final de semana, aí não tinha funcionário na igreja na época, já era aqui, mas a gente não tinha funcionário. Então, aí no sábado, montava os grupos, as equipes e vinha. A gente lavava, gente, era a coisa mais linda, maravilhosa. A gente lavava isso tudo aqui, limpava tudo, sabe? Numa alegria, uma tarde de sábado. Numa alegria, num gozo, sabe? E hoje a gente às vezes não tem mais esse prazer, né? De estar muito junto, de estar fazendo muitas coisas junto.
Porque se a gente for olhar a nossa vida lá fora, ela é muito, ela suga muito da gente. E tira, muitas das vezes, o prazer da gente estar aqui na casa do Senhor, exercendo os talentos. O nosso irmão que partiu para a glória, né? Igualzinho o pastor Diego falou, tem muita mão dele aqui, ó, nesse templo, no anexo. Era um irmão que praticamente eu passava quase que sempre naquela rua ali. Sempre estava por ali, ele me dava paz. E era uma paz que me trazia paz. Sabe? Parece que a gente ganhava o dia com aquela paz dele. Sabe? Era uma pessoa especial. E nós precisamos ser especiais agora, em vida. Para quando chegar aquele dia, alguém falar isso também da gente. A gente levar essa paz. A gente tem que se perguntar, Senhor, eu quero fazer a tua obra. Eu quero exercer os talentos que o Senhor me deu, mas que eu ainda não sei qual é. Ora, peço ao Senhor para te mostrar. A escola Semear precisa tanto de professores. Sabe? Precisa no domingo de manhã, precisa no domingo à noite. Precisamos, meus irmãos, exercer os talentos que Deus nos deu. Então, nós não recebemos mais, né, do que a gente é capaz. Então, cabe a cada um de nós multiplicar com alegria e gratidão. Porque a gente tem que ser grato quando a gente é chamado para fazer algo na casa de Deus. Seja para o que for, seja para pregar, seja para limpeza, seja para orar, seja para dançar, sabe? Seja para tocar no louvor, seja para ajudar no prosseguir. Gente, a igreja tem N ministérios. Nossa, essa casa, aquele louvor que os irmãos ministram, essa casa, sabe? A gente cantou, essa casa é sua. Nós não falamos que essa casa aqui é do Senhor? Põe a mão no seu peito, você não falou, Senhor, essa casa é sua. Então pronto, deixa Deus dominar essa casa. Deixa Ele tomar conta dessa casa. Então vamos fazer com alegria aquilo para qual o Senhor tem nos chamado. Porque o destino daquele homem que multiplicou os talentos foi o quê? Foi o reino celestial. Porque ele multiplicou aquilo que Deus deu ele para fazer. Mas o destino do que enterrou o talento foi o quê? A morte eterna. Porque ele não pensou naquele dia que ele tinha que prestar conta. Porque a gente, às vezes, você tem um patrão, você não tem que prestar conta para o seu patrão? E nós temos também o nosso Deus. E a despensa dele está aberta para qualquer um de nós entrar. A despensa de Deus, que eu compartilhei ontem com as irmãs, a despensa de Deus é aquele local onde você vai buscar o quê? Cura, libertação, salvação, força, restauração. E essa despensa a gente só entra com oração. É uma chave que a única que abre ela é a oração. A chave que você tem aí abre o seu carro, abre a porta da sua casa, mas a despensa de Deus, você só vai conseguir abrir ela com oração. E esse que multiplicou os talentos, ele pensou, falou assim, olha, ele pensou no dia que ele teria que prestar conta para o seu Senhor. E aí ele multiplicou. Mas esse que teve falou assim, eu conheci o Senhor, ele não conhecia o Senhor. Porque se ele conhecesse, ele teria multiplicado. Porque ele teria pensado assim, olha, quando meu Senhor voltar, eu vou ter que prestar contas para Ele.
E aí o que aconteceu com ele? Quando o seu senhor voltou, ele perdeu a oportunidade, porque ele não se preparou para a volta. O versículo 30, que eu vou ler aqui, de Mateus 25, fala assim, ó. Eu já estou encerrando. Fala assim, ó. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, é muito triste, não é? Um acontecido desse. E eu penso que ninguém quer. Eu penso que todo mundo quer estar naquela parte. Bom servo e fiel. Amém? Então, meus irmãos, que essa parábola aqui dos talentos, sabe, possa nos alertar. Eu nem sabia, né, da morte do nosso irmão, quando eu preparei essa palavra aqui que o Senhor me deu. Mas assim, tem tudo a ver neste dia. Porque nós temos que estar preparados para aquele dia. Porque, com certeza, todos nós, um dia vamos ser recolhidos. E vamos prestar contas a Deus dos nossos atos. Então, que a gente possa estar preparado, sabe? Fazer o que tem que ser feito no tempo e na hora precisa. Amém? Então, vamos ficar de pé para a gente estar orando, encerrando, né? O grupo de louvor. Vamos agradecer ao Senhor por ter nos alertado nesta noite, para que a gente possa pensar melhor, refletir melhor de como a gente tem vivido. Amém? Então vamos orar. Ó Deus querido, nesta noite, Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado muitas coisas. Obrigado, Deus, pelos talentos que o Senhor tem repartido entre nós. Cada um de nós tem recebido, Pai, conforme a nossa capacidade. Por isso, Deus querido, nós somos gratos a Ti, Senhor. Mas nos ajuda, Pai, a fazer conforme a Tua vontade, a exercer em tempo hábil, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus querido, a não ficarmos, ó Deus, parados, olhando para o lado, olhando para a direita, olhando para a esquerda, sem olhar, ó Deus, para a frente, sem olhar para aquele que é a fonte, porque a nossa fonte é Jesus. E é dessa fonte, Pai, que nós buscamos a água da vida. É dessa fonte, Deus, que nós buscamos, ó Deus, a vida do Senhor em nós. Obrigado, Senhor, pelos dons e talentos, ó Pai, que o Senhor tem derramado, que o Senhor tem repartido nessa igreja. Repartido, Deus, neste lugar. Repartido, Deus, na igreja evangélica, portas abertas. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos escolheu para Te servir. O Senhor poderia ter dado, ó Deus, essa oportunidade aos Teus anjos, ó Deus. Mas o Senhor deu a nós, que somos feitos à Sua imagem e semelhança. Muito obrigado, Senhor, por este privilégio de sermos a imagem e semelhança do Senhor. Obrigado, Senhor, pelo amor que o Senhor tem derramado em nós. E ajuda-nos, ó Deus, a multiplicar este amor. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer discípulos, ó Deus, para o Teu reino. Para que outros, ó Deus, possam vir, Senhor, e trazer outros e outros à salvação. Para que possamos alcançar, ó Deus, a vida eterna. Jesus, ajuda-nos, ó Deus, a permanecer nos Teus caminhos, ó Deus. Não nos deixa, Pai, a nos distrair, Senhor, com coisas insignificantes, ó Deus. Pai, não deixa o inimigo, Deus, nos enganar com mentiras, ó Deus.
mas que possamos estar atentos, ó Deus, ao Teu amor e sermos gratos, ó Pai, a cada dia, a cada amanhecer, com a vida do Senhor em nós. Obrigado, Pai, pela nossa família, Senhor. Obrigado, Pai, pelos nossos esposos, ó Deus, pelos nossos filhos. Obrigado, Deus, pelos netos, netas, ó Pai. Obrigado, Deus, pelos amigos que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Deus, pelos líderes, ó Deus, que o Senhor tem levantado para nos ajudar, Deus, na caminhada. Muito obrigado, Senhor Deus. Nós queremos expressar a nossa gratidão a Ti. Porque nós temos, ó Deus, de compartilhar, Senhor, enquanto estamos caminhando juntos. Porque quando nós partirmos para a glória, Senhor, aí não teremos mais tempo, Deus, de falar uns para os outros que nós os amamos, que nós somos gratos a Ti pela vida deles, mas que nós possamos expressar, enquanto estamos andando juntos, ó Deus, este amor, Pai. Em nome de Jesus, que essa gratidão, Senhor, que cada um de nós possamos expressar, porque esta casa é Tua, e que essa casa possa ser Tua verdadeiramente, não só de palavras, não só de palavras, ó Pai, mas que seja verdade, Senhor, que o nosso cântico, o nosso louvor, seja verdadeiro, Pai, quando nós expressamos que essa casa é Tua, que o Senhor pode entrar, o Senhor tem livre acesso, ó Deus, só venha fazer morada em nós, e que possamos levar, Pai, para os nossos lares, a vida de Deus, para que a nossa casa, a nossa família, a nossa herança, receba do Senhor esta vida também, em nome de Jesus. Abençoa Teu povo, Senhor, que possamos ter uma semana abençoada na Tua presença, e que a Tua glória, Deus, resplandeça em nós, aonde quer que nós formos, e que cada pessoa que olhar para nós possa ver a Tua glória e o Teu poder. Entra, Jesus, nessa casa Tua e permaneça, no nome de Jesus. Amém. A paz, igreja. Deus abençoe. Essa casa é Sua casa, nós deixamos ela pra Você, Jesus. Essa casa é Sua casa, nós deixamos ela pra Você, Jesus. Essa casa é Sua casa, nós deixamos